Amém. Seja o nome do nosso Deus. Como é bom poder cantar louvores ao nosso Deus. Firme nas promessas, nós prosseguimos. Nós louvamos o nome do Senhor, bendizemos o nome do Senhor, como fomos exortados no início desse culto, a ter gratidão em nosso coração, a ver a mão do Senhor agindo sobre as nossas vidas. Às vezes a gente olha as coisas que nos cercam, mas nós somos exortados a ver a mão do Senhor em todas as coisas que nos acontecem. Nós vamos iniciar hoje uma nova série que vai ser breve, vai ser uma série para esse mês de junho. O pastor já mandou lá nos grupos avisos, mês de julho nós vamos ter um foco em missões, esperem. Vamos ter momentos muito especiais no mês de julho. E esse mês de junho, finalizando, nós vamos estar focando no tema perseverança. E decidimos ter um olhar em Hebreus 12. Perseverança, um olhar em Hebreus 12, é a série que nós vamos ter nesses dias, né? E hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 1 a 13, com o tema Fique firme na caminhada. Fique firme na caminhada. Nós estamos já há um tempo nessa pandemia e nós vamos caminhando e vamos percebendo. Esse texto é muito interessante. Ele tem muita relação com uma corrida, né? De vez em quando a gente vai andar no parque. E aí a gente cruza com um rapaz de flecha assim, né? Aí de longe, é o Sérgio, o Sérgio. Ele passa correndo pela gente, né? Animadão, a gente está andando, né? Na boa, olhando as paisagens e tal, né? Mas eu não manjo nada de corrida. Mas esse texto aqui de Hebreus 12, aliás, um bom pedaço de Hebreus, lá pelo capítulo 10, o pastor Paulo, que estudou com a turma aí de Hebreus, está craque em Hebreus, mas tem referência a fazer um paralelo da nossa caminhada de vida cristã, da nossa caminhada mesmo de vida. A gente fala caminhada de vida cristã, mas a vida é uma. A nossa caminhada de vida é como uma corrida. E hoje nós temos várias modalidades de corrida. Eu não manjo nada também. Eu corri atrás da bola. Agora, depois dessa pandemia, não sei se eu vou correr atrás da bola ou a bola vai me derrubar. Mas algum dia eu vou testar ainda para ver se dá para correr atrás da bola. Eu não entendo nada de corrida, eu não manjo absolutamente nada. Aliás, me desculpa os apaixonados pela corrida e um amigo que me deu uma consultoria aqui, que eu vou falar um pouquinho, mas eu achava assim, que estranho, né? O cara fica andando, correndo atrás do quê? Não tem nenhuma bolinha para ele correr atrás, né? Achava estranho, mas dizem que quem corre sente prazer. Eu conversei com o irmão Sérgio aqui, ele disse que não é só prazer não, é porque tem que correr, é necessário correr. Bom, aí eu falei, aí já começou a mexer comigo, é necessário, né? Então, eu estava conversando e obviamente que nesse contexto que o autor de Hebreus está escrevendo, ele não tem em mente outra corrida senão a maratona. Não existia as Olimpíadas para ele pensar assim, tem 100 metros, tem 200 metros com barreira, X metro, 1.500, 5.000, não sei o que lá, não existia isso. Quando se pensava em corridas, eram maratonas, e eram maratonas mais parecidas com um crossfit, se chama assim, uma corrida entre duas localidades, né? Mas não era como as maratonas hoje, mas era maratona. E eu tenho um amigo que é maratonista, gosta muito, talvez boa parcela das pessoas que estão ouvindo conhece o pastor Ziel Machado, da Metodista Livre da Saúde. E o pastor Ziel
amigo pessoal, corredor, apaixonado. Eu fiquei falando, pensei assim comigo, eu lembro que o Ziel ou falou, ou escreveu em algum lugar. Aí eu vasculhei, não achei. Aí, cara de pau, mandei um zap para ele, falei assim, Ziel, eu sei que você falou, escreveu, será que você me dá uma consultoria? Fala um pouco sobre maratona. Ele me mandou, muito legal. Arrependi de não ter pedido para ele gravar, daí eu podia pôr aqui, né? Mas ele comentou o seguinte, que a maratona, existe na maratona um momento que eles chamam de crucial. A maratona tem 42 metros, 42 quilômetros e 200 metros, a precisão que o cara me deu. Eu não sabia, ele falou, né? Então ele diz o seguinte, que tem uma marca clássica no meio que eles chamam de parede ou muro da maratona, que é os 30K. Ele diz que 30K varia do percurso. Tem percurso que é mais alternado, tem muitas subidas e descidas, depende da temperatura ambiente, como estará o tempo e tudo mais. Ele disse que varia. Ele disse que já teve maratona que para ele veio aos 27, maratona que veio aos 32, enfim, depende do ambiente. Mas, classicamente, eles chamam dos 30K. E ele diz que até os 30 quilômetros, o indivíduo corre na força da perna. Mas, a partir dos 30 quilômetros, as pernas começam... Para mim, acho que seria a partir dos 3 metros, mas tudo bem, né? Ele diz que a perna começa a faltar, começa a sentir dores e começa a ter dificuldade. Ele diz que nessa hora depende muito da cabeça. Ele diz até os 30K as pernas levam. Dos 30K para lá é a cabeça que leva, é o preparo que leva. Faltam 12 quilômetros, 200 metros, e ele diz que aí começa um momento quando chega à parede. Ele diz que pode ser mais ou menos, mas sempre chega à parede. Chega o muro da maratona. E ele diz que aí influencia um monte de fatores. O preparo que a pessoa teve, o preparo de estar treinando. Ele diz que para cada maratona, 4 a 5 meses de treino para ir para uma maratona. Ele não está falando de atleta profissional que vive treinando. Ele está falando de pessoas como ele que são atletas chamados amadores. Alguns maratonistas já são semiprofissionais, fazem isso com frequência. Mas o indivíduo não corre uma maratona por semana, né? Ele não faz uma maratona por mês, ele faz uma maratona programada, né? Então, ele diz que geram uns 4 a 5 meses de preparo. E nesse preparo, ele tem que correr horários variados no dia, porque a temperatura pode variar. Ele diz que tem que pegar percursos alternados, em que você não tem só plano, vou no plano, pega o horário mais fresquinho do dia, assim, o dia que está bom, acho que hoje não tem muito sol, hoje vai ser legal, vai dar para fazer um treino. Ele disse que você tem que se expor a todo tipo, senão você não vai estar preparado para enfrentar. E ele falou uma frase que me chamou muita atenção, que ele diz o seguinte, que a visão de futuro ajuda a disciplinar o presente. A visão de futuro ajuda a disciplinar o presente. Ele disse que durante a corrida, imaginar que você tem uma linha de chegada, mas durante os treinos você treina, e para que eu estou treinando isso, meu irmão? Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou me expondo? Então, tem que se ter essa visão. Ele diz assim também na vida cristã. Na vida cristã, a nossa visão de futuro, a nossa expectativa de futuro disciplina o nosso presente. A expectativa de novos céus e nova terra, a expectativa do encontro com o Senhor Jesus, a expectativa de que nós teremos algo além, existe uma linha de chegada, ele disciplina a nossa vida para nós vivermos de acordo com os valores do reino e para nós enfrentarmos a realidade que enfrentamos. Então, muito legal, e vocês vão ver durante a mensagem que esse negócio tem muito a ver com o texto que nós estamos estudando. O contexto dessa passagem. Bom, existe o contexto hoje, e eu vou falar depois. Mas existe o contexto bíblico da passagem de Hebreus 12, 1 a 13, ou o capítulo 12 inteiro, que vai ser enfocado nos
durante esse mês. Mas olha que interessante, a gente olha o capítulo 12 e ele começa: também nós, tendo tão grande nuvem de testemunha a rodear-nos, então nós pensamos que o contexto de Hebreus 12 está no capítulo 11 de Hebreus. Mas o contexto de Hebreus 11 está no capítulo 10, em especial na parte final do capítulo 10. Portanto, o contexto dessa passagem, a ideia que está refletida aqui, só conseguimos entender essa mensagem se nós entendermos qual é o contexto que está acontecendo. E do que eu explicar, eu resolvi ler o texto. É um texto longo, que está em Hebreus 10, de 32 a 39. Então, se você tem a sua Bíblia, eu vou te dar um tempinho, que se eu jogar o texto aqui, você vai achar, está aí na tela, então eu vou ler aqui. Você pode ler comigo aqui, mas tenta abrir aí na sua Bíblia de papel mesmo, ou no seu aplicativo, Hebreus 10, 32 a 39. E nós vamos ver que aqui está o contexto do capítulo 12, tá? Porque está escrito o capítulo 11 de Hebreus. Vamos lá? Hebreus 10, começando no verso 32, diz assim, eu estou lendo a NVT, eu estou olhando para cima para poder ler aqui, então não estou olhando para você, estou olhando para cima. Lembre-se de seus primeiros dias, quando foram iluminados, de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos, em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhe traz. A visão de futuro disciplina o presente. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. O que está acontecendo aqui com esses cristãos hebreus? É uma comunidade de judeus que abraçaram a fé em Jesus e por conta disso sofreram muita dificuldade. Foram, como o texto diz, foram perseguidos, sofreram uma série de situações difíceis e estavam passando por isso. Toda a carta aos Hebreus, ele procura tratar de alguns assuntos porque havia uma tendência de algum grupo estar retrocedendo, estar voltando a algumas práticas complicadas. Por isso o livro de Hebreus ele faz uma ponte muito grande entre tudo aquilo do Velho Testamento, em especial Levíticos, é como se fosse uma atualização de Levítico para o contexto à luz da vinda de Jesus Cristo. E aqui nos dá o background dessa passagem, o contexto. O que está acontecendo? Eles estão passando por um sofrimento muito grande. Eles estão no meio de uma luta muito grande. Eles estão enfrentando dificuldades grandes. E isso vinha fazendo com que eles começassem, essa comunidade começasse a desanimar. Como o Ziel disse, está chegando na parede. As pernas começam a ficar bamba. Você quer continuar andando, eu disse para mim, nos 3 metros, um pouquinho mais, né? Mas começa a falar, acho que eu vou parar, não estou aguentando, né? Mas a ideia que o autor está colocando é de uma maratona mesmo. E ele está dizendo assim, fiquem firmes, olhem para frente, né? E por isso ele vai falar no capítulo 11 de Hebreus sobre todos os heróis da fé, mostrando que esses heróis da fé, esses homens e mulheres que são modelos e exemplos de fé, tiveram que lidar com essa realidade. A fé não os poupou das dificuldades e dos sofrimentos. Pelo contrário, por causa da fé, eles viveram em situações muito difíceis. O autor, ele faz um relato bem minucioso de como essas pessoas se mantiveram fiéis a Deus e obtiveram testemunho excelente. Lá no final do capítulo 11, ele vai dizer.
Então, o que está acontecendo? Vamos trazer para o contexto de hoje. Nós estamos vivendo dias bem complicados. Eu, como a maioria de nós, não pensávamos que esse negócio ia demorar. Houve um tempo lá para trás que entre os pastores nós ficamos discutindo sobre a questão do Festival do Japão do ano passado. E aí tal, não, vamos marcar uma reunião. Eu disse assim, vamos marcar daqui um mês, aí a gente espera esse negócio passar e toma uma decisão mais consciente. Que engano, que erro de cálculo. Nem o desse ano vai acontecer. Então, nós esperávamos uma coisa mais curta. Nós estávamos achando que o tiro seria menor, que nós passaríamos, ou que depois daquele lockdown mais forte nós teríamos uma vida de normalidade. Mas nós estamos percebendo que as coisas podem ser um pouco mais complicadas. E muitas pessoas estão ficando, quer saber mais desse negócio? Não aguento mais cheiro de álcool, não aguento mais sair de máscara, não aguento mais esse negócio. Eu vou, vamos fazer vamos sair. E aí numa dessa pode vir a contrair a doença. Então, o que vem acontecendo? Muitas pessoas que estavam firmes, não, vamos, estão lá no 12, 15, 20, 25, estão indo, aí chega uma hora que as pernas começam a bambear. E é esse contexto que nós somos chamados a perseverar. Somos convidados a perseverar. Por isso, a mensagem de hoje, baseado em Hebreus 12, de 1 a 13, é: fique firme na caminhada, fique firme, persevere na caminhada, não abra mão, não desista, não vacile, não deixe que as pernas bambas falem assim, jogo a toalha, desisto. Não, persevere, mantenha-se firme, essa é a mensagem, a caminhada está acontecendo, vamos manter firme. A nossa visão de futuro disciplina o presente. Gostei dessa frase que o Ziel passou. E aqui no texto de Hebreus 12, 1 a 13, ele vai nos dar 4 recomendações que nos ajudarão nesse fique firme. A primeira delas, ele vai dizer assim: cerque-se de irmãos e irmãs. A caminhada não é solitária. Se você se isolar, você vai ter dificuldade. Então, o primeiro passo que o autor de Hebreus está dizendo para nós é: cerque-se de irmãos e irmãs. Versículo 1a diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Depois ele vai falar, corramos com perseverança. Mas está nesse contexto. Se nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas a nos rodear, cerque-se de irmãos e irmãs. Como eu vou fazer isso se a gente não pode estar junto? Como eu vou fazer isso se a gente não pode ter? Converse com pessoas, marque uma call por algum aplicativo, uma plataforma que tem. Mantenha a sua frequência regular nos grupos pequenos, todas as faixas etárias. Entre no programa de discipulado que a igreja tem. Entre nos estudos bíblicos online, participe dos momentos de comunhão que a igreja tem. Você está assistindo aí o YouTube, conversa pelo chat que tem aí, o chat do YouTube. Mais de, 80% das pessoas que estão conectados não conversam. Converse, não fique só, você bate um papo ali, coloca, interage, reage. Dá um feedback ali, não é só para o algoritmo do canal melhorar, não. É para você poder estar cercando-se de irmãos e irmãs. Tenha relacionamento. Não dá esse negócio de online, eu não aguento, eu não gosto de aplicativo, não sei o que. Irmãos, irmãs, nós precisamos disso. Participe com frequência dos pequenos grupos, participe dos grupos de discipulado, estude a Bíblia com outras pessoas, se envolva nesses programas que têm sido oferecidos, para que você possa cercar-se de irmãos e irmãs que possam te encorajar. Fique firme na caminhada, cerque-se de irmãos e irmãs. Ninguém consegue caminhar sozinho. A segunda coisa que o texto de Hebreus vai falar para nós: livre-se do peso
e do pecado. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Olha que interessante essa versão da NVT. Livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, distinguindo entre pesos e pecados. Eu já preguei esse texto um monte de vezes, eu falava brincando. Você pega o recordista mundial dos 100 metros, se botar um peso de 200 quilos na perna dele, eu ganho dele. Se amarrar aquelas bolotas de ferro pesado, 200 quilos em cada perna, eu ganho dele. 100 metros, é o recordista mundial. Os pesos atrapalham, eles dificultam. O que são pesos? São coisas que todo tipo de empecilho que possa nos levar a atrapalhar a nossa caminhada de fé, que impede, que gera dificuldade. Quais são os pesos que estão te atrapalhando? Quais são as coisas dessa caminhada? O pastor Takashi, há um tempo atrás, pregou sobre o essencial. E nesse tempo, nós temos que pensar no essencial. O que é essencial? O que realmente é essencial na minha vida, na vida da igreja? O que é insignificante ou não? O que é necessário ou não? Por exemplo, irmãos, a gente sempre brinca aqui, fala da tia Tampê, fala da saudade que a gente tem daquele barulho de mesa montando aqui depois de terminadas as reuniões, fala daquele almoço gostoso, mas sabe o que mais faz falta? Não é a comida gostosa, eu posso comer em outros lugares aquilo. Sabe o que mais faz falta? É pegar aquele prato de comida, cruzar com um monte de gente, aí como está, ficar na fila batendo papo, sentar, escolher uma mesa com quem eu quero conversar durante aquele período de refeição e ter aquele momento de bate-papo. Aí vem, pega um cafezinho, senta e vai tomar um cafezinho depois. O que era essencial? Nossa, aqueles momentos. Como eu sinto falta de sentar. Eu olhava, olha, eu nunca conversei com aquela pessoa. Eu falava assim para a minha esposa, Eliana, vamos sentar lá com aquelas pessoas? A gente quase não conversa com eles. E era uma oportunidade tão gostosa. Por quê? Essencial era a comida, não essencial era a comunhão. Então, largue para fora aquilo que possa estar atrapalhando, o que é peso, o que não é necessário na sua vida pessoal, o que você anda fazendo que é desnecessário. Tire esse tipo de peso. E alguns falam, às vezes, de pesos emocionais, outras coisas, eu não vou entrar muito a fundo aqui. E do pecado? Graças a Deus, pecado é pecado, quando o autor de Hebreus escreveu, e hoje ainda é pecado. Pecado é pecado, não precisa detalhar, cada um de nós sabe o que é pecado. O que nos leva a lutar com o pecado e qual área da nossa vida nós somos mais frágeis e mais sensíveis a que tipo de pecado. Então, nós precisamos ter isso em mente. A terceira coisa que o autor de Hebreus vai nos falar é: olhe firmemente para Jesus. Olhe firmemente para Jesus. Fique firme na caminhada. Olhe firmemente para Jesus. O que ele está falando? É lógico que eu tenho que olhar para Jesus. Jesus é o meu modelo, é o meu padrão, é Ele que ensina o que eu devo fazer. Mas precisamos aplicar isso aqui no contexto que nós estamos estudando. Aqui ele vai dizer assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. É esse o contexto que nós temos que olhar. A nova versão atualizada, a NAA, diz assim: para que vocês não se cansem e nem se desanimem. É muito parecido com o que está aí, né? Para que as suas pernas não venham a vacilar demais e você desista. Então, qual é o contexto aqui? Não está falando para olhar para Jesus como modelo, padrão, para onde tem os ensinos, tal. Tudo isso é verdadeiro, eu posso extrapolar. Mas o foco principal aqui do autor de Hebreus, ele está dizendo assim: irmãos, eu e você estamos passando um perrengue lascado por causa do sofrimento.
Nós estamos em dificuldades, nós estamos lidando com uma situação difícil, eles estão sendo perseguidos e muitos estavam começando a falar, essa corrida está muito dura, eu vou largar a mão. E aqui o autor de Hebreus está falando, olhe para Jesus, veja como ele lidou com isso, como ele suportou por causa de alguma coisa maior que ele tinha. Ele estava olhando não para aquilo que estava acontecendo, mas para aquilo que tinha em mente. Um comentário diz assim, olhando aqui significa fixando os olhos de forma confiante. Precisamos concentrar-nos de forma constante em Cristo, em lugar de nas circunstâncias. Jesus, sua atenção não estava na agonia da cruz que o esperava, mas na vitória sobre o mal para a glória do Pai. Não no sofrimento, mas na salvação que iria propiciar a humanidade e na recompensa que isso traria para todos. Fecha aspas. Jesus, olhe para Jesus, porque Jesus sofreu tudo isso que ele tinha em mente algo maior. Ele tinha um propósito maior. Olhem para esse Jesus, fixem os olhos dele, fixem o olho nele, não na circunstância. Entenda que ele tem preparado para nós algo maior, que ele tem um projeto e nos convida a fixar nele o nosso olhar, para que nós não venhamos a desanimar, né? Não venhamos a cansar e a fatigar. A quarta e última coisa, que é o parágrafo mais longo e que demanda entendermos, apesar de que eu não vou entrar 100% nos detalhes, mas vou pegar a ideia principal, diz assim, encare as dificuldades de uma nova perspectiva, versos 4 a 13. Fique firme na caminhada, encare as dificuldades de uma nova perspectiva. O que o autor de Hebreus está falando para os seus leitores e fala para nós? Ele não diz assim, gente, esse negocinho aí é light, fica frio, assistindo de letra, para com frescura, que é isso, sofrimentozinho não é nada. Não, ele está dizendo, de fato está acontecendo, de fato é um problema que está acontecendo, de fato vocês estão sofrendo, de fato existe um ambiente de perseguição. Ele não está negando, de fato nós diríamos, nós estamos vivendo um momento difícil. De fato, nós estamos numa luta contra alguma coisa que nós não enxergamos e que faz suscitar dúvidas e um monte de coisa, e notícias vão e notícias vêm, pessoas que do nosso relacionamento cada vez mais próximo, passando por lutas em relação a esse contexto que estamos vivendo, essa pandemia. Então, isso existe e é de verdade. Mas o autor de Hebreus, nesse parágrafo aqui do verso 4 ao 13, ele faz um convite para os seus leitores. Encare as dificuldades de uma nova perspectiva. E qual seria essa perspectiva que ele convida a olhar? Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Está falando de Jesus que foi até a morte. Mas ele está dizendo, vocês não arriscaram a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filho deles? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor disciplina a quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Esse texto está baseado no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 11 e 12. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, são ilegítimos. Uma vez que respeitavam os nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai, de nosso espírito, e assim obter a vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa.
Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Ixi, esses fortalecidos aí é um corte de algum lugar, não devia estar aí. Lembra da frase do pastor Ziel: a nossa visão de futuro disciplina o presente. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminho retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam... apareceu o lugar dos fortalecidos. Sejam fortalecidos. Esse negócio de Ctrl+X e Ctrl+V, tem horas que o zóio vai bambeando e sai torto, né? O que o autor de Hebreus está fazendo aqui nessa passagem? O que ele está dizendo para nós? Quando ele nos convida a encarar as dificuldades de uma nova perspectiva. O que o autor de Hebreus está nos convidando a fazer aqui nesse texto? O que o autor de Hebreus está nos levando a entender, e aí nós vamos ter que ter um exercício, de que Deus está usando aquela situação que eles estão enfrentando de perseguição e dificuldades para discipliná-los. Está corrigindo eles, está usando como varinha. Disciplina não tem só esse sentido de correção que nós muitas vezes entendemos, mas de colocar no reto caminho. O autor de Hebreus está convidando seus leitores, os leitores daqueles dias e hoje, a entender que aquilo que o Senhor permite acontecer na nossa vida é uma forma que Deus utiliza para operar algo em nós. E aqui no texto ele fala, por exemplo, ele fala assim: mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Ou seja, Deus está permitindo essa situação, e aqui é o meu ponto de vista sobre a soberania de Deus, não é que Deus faz, Deus opera naquelas coisas para produzir em nossa vida. Ele está dizendo, Deus está produzindo em nós algo melhor para o nosso bem, através do que está acontecendo. Através dessas coisas, Deus está depurando o nosso caráter e a nossa fé. Ele está dizendo para os seus leitores: encarem as dificuldades de uma nova forma, de uma outra maneira. Entendam que isso que está acontecendo não é porque Deus abandonou, é porque Deus não gosta, porque Deus é ruim, Deus é mau, Deus não deveria fazer isso. Se Deus é bom porque permite quase, 500, 400 mil pessoas morrendo no Brasil. Se Deus é bom porque não sei o que, esse é o discurso que às vezes a gente faz. Mas o que Deus está dizendo é que em muitas coisas que Ele faz e nos permite em nossas vidas, é para o nosso bem, é para que nós sejamos participantes de sua santidade. Em outras palavras, é para que o nosso caráter seja apurado, seja purificado. É como Uziel disse, a nossa visão de futuro disciplina o nosso presente. Então ele está dizendo assim: vocês estão com as pernas começando a cansar e a desanimar, mas não façam isso. Reanimem, firmem, olhem para frente, ficam firmados, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Quando você está correndo, começa a cansar, isso que é notório, né? O cara está correndo, está assim, aí ele começa a cansar, ele começa a fazer assim, a boca fica aberta. Né? Eu acho que eu corro só de mão aberta e as mãos soltas. E os joelhos começam a dobrar. Né? E ele está dizendo assim, vocês revigorem, fiquem firmes, mudem a postura de vocês, levantem os seus joelhos enfraquecidos. Por quê? Porque isso que está acontecendo com vocês tem a permissão de Deus, porque Deus quer usar como disciplina, como forma de bênção na sua vida. Você já parou para pensar que possa estar acontecendo isso? Que as dificuldades que nós estamos enfrentando decorrente dessa pandemia pode ser um instrumento de Deus para o nosso bem, para nos tornarmos participantes da sua santidade, ou numa versão atualizada, para que possamos produzir frutos dignos de justiça? Será que você consegue olhar e pensar nessa direção e ver
é que nós estamos sendo trabalhados por Deus através da situação para produzir algo de melhor em nós. Você já pensou isso? Por isso o autor de Hebreus está falando o seguinte: encare de modo diferente, de outra maneira, as dificuldades que estão acontecendo com vocês. Não fique, Deus, eu não aguento, porque em questões que talvez vai nos levar a afundar mais e a perder de vista o projeto de Deus. Fiquem firmes na caminhada, encare de modo diferente as coisas que estão acontecendo comigo e com vocês. Concluindo, o autor de Hebreus está nos dizendo: fique firme na caminhada. Nós estamos na caminhada. Talvez está chegando o paredão para alguns. Talvez as pernas estão começando a bambear. As mãos estão caindo, os joelhos estão começando a fraquejar. Talvez você esteja pensando: Deus, eu estou cansado. Eu preciso de um vigor, eu preciso de alguma coisa, eu preciso que aconteça alguma coisa. Senhor, eu não quero perder o Senhor de vista, mas está difícil. Eu tenho conversado com algumas pessoas, elas falam isso: olha, está muito difícil. Está difícil de levar isso. Fique firme na caminhada. Cerque-se de irmãos e irmãs. Você tem irmãos e irmãs perto? Você está nos grupos, você participa, você abre o coração, você reparte, você tem encorajamento e apoio, você divide, ou você está isolado, sozinho, tentando levar a coisa no muque. Livre-se dos pesos e pecados. Você tem peso amarrado aí, que está jogando você para baixo, dificultando a caminhada. Você tem pecados que está atrapalhando. Faça um check-up. Salmo 139, 23 e 24, dá uma amostra para você fazer uma ressonância magnética do seu coração, pedindo para Deus sondar, ver se há algum caminho mau e guiar pelo caminho correto. Faça um check-up do seu coração, ver se tem peso e pecado na sua vida. Olhe firmemente para Jesus, considere o sofrimento que ele teve, para que você não desanime, mire nele. Hebreus capítulo 4 vai dizer que nós temos, lá diz, não temos um sumo sacerdote que possa combater. Então, é uma forma retórica de dizer: nós temos um sumo sacerdote que se compadece da nossa fraqueza. Portanto, achegamos confiadamente junto ao trono da graça para receber socorro em ocasião oportuna. Vamos ficar firmados olhando para Jesus. E por último, encare as dificuldades de uma nova perspectiva. Como você tem olhado? O Senhor disciplina quem ama. O Senhor usa essa situação. Talvez você esteja na parede, no muro da maratona. Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja com dificuldade de levar. Talvez você esteja começando a desanimar. Situações que você está tentando levar e não está conseguindo, situações que você não consegue mudar, dificuldades que estão sendo maiores do que você imaginava. E o convite do Senhor nessa manhã é para você: fique firme na caminhada, cerque-se de irmãos e irmãs, livre-se dos pecados e dos pesos, olhe firmemente para Jesus, encare as dificuldades de uma nova perspectiva. Deus possa nos abençoar e que nós possamos, firmados no Senhor, estar olhando para frente, lembrando a nossa visão de futuro, disciplina o nosso presente. Que nós possamos olhar firmemente para as promessas. Como cantamos há pouco, firmes nas promessas do Senhor Jesus, nós podemos caminhar confiante, firmado sempre nas suas preciosas promessas. Deus possa nos abençoar. Ore comigo agora, nesse momento, onde você estiver aí. Peça para Deus olhar para o seu coração. Como você está? Está confiante na caminhada? Ou está chegando perto do muro, da parede? E suas pernas começam a fraquejar, começa a não sentir tanto ânimo e força.
está sentindo o perigo de desanimar, olhe firmemente para Jesus. O Senhor convida a mim e a você a estar olhando para Ele, a ficar firme nessa caminhada e a deixar que o Senhor traga renovo sobre a sua vida. Pai, eu quero orar agora, em especial, com os meus irmãos e minhas irmãs, que possam estar nesse momento, começando a sentir desânimo e cansaço. Eu quero pedir que o Senhor possa injetar em cada um deles um novo vigor, que possam encarar todas essas dificuldades circunstanciais de uma nova maneira. Que possam entender que o Senhor, através disso, quer produzir um bem maior, quer nos fazer participante de sua santidade. Que o Senhor traz o encorajamento para que a gente possa caminhar firme, sempre confiado naquilo que o Senhor tem para fazer por nós, Pai. Nos abençoe dessa maneira, Senhor. Nós oramos pedindo que o Senhor traga esse sopro sobre a vida de cada um dos queridos. Nós oramos, os abençoamos, declaramos em nome de Jesus um renovo sobre a vida de cada um deles. Nós agradecemos e entregamos no teu nome, Jesus. Amém. Milk, por favor.